Eleições 2022. Cada dia surge uma novidade, uma mais esdrúxula do que a outra, e a última dessas novidades foi o TSE se autoproclamar aí censor da nação, proibindo que alguns meios de comunicação usem certas palavras que, no ponto de vista dele, pode prejudicar certos candidatos ou até ajudar certos candidatos. Portanto, estipulou uma censura prévia à opinião. Portanto, a opinião não é mais livre. E isso não afeta só a eleição, isso afeta também o mercado. É exatamente sobre esse assunto que nós vamos falar nesse vídeo, logo após a vinheta. Bem-vindo! Você está no canal Ciências e Negócio, e nesse canal nós tratamos dos mais diversos assuntos relacionados à economia, mercados e tecnologia, tudo relacionado a negócios. Se você gosta desse tipo de assunto, esse aqui é o seu lugar. Também quero te lembrar, antes de começar o vídeo, que não se esqueça, se inscreva nesse canal, dê like, curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. Nós estamos aí nos últimos tempos crescendo, bem devagarinho é verdade, porque a gente ainda não é um canal que alcançou o mínimo para ser monetizado, mas com a sua ajuda eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar lá. A nossa meta é chegar nos 1000 inscritos para conseguirmos aí esse mínimo, tá? E conseguir fazer com que essa mensagem se espalhe cada vez mais, tá bom? Então, conto com a sua ajuda. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante, por dois motivos. Seja pela liberdade de todas as pessoas, de todos os brasileiros, mas também relacionadas a mercado, que acaba sendo mais o foco do nosso canal aqui, tá certo? E é essa novidade do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ter se colocado como o censor da nação, ter se colocado como órgão que decide em nome de todo mundo o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Tem dois casos emblemáticos aí que é relacionado à Jovem Pan, né? Muita gente está sabendo que foi editada uma lista de palavras e é proibido em todas as reportagens, em todos os lugares, se referir ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, referir a ele com algumas palavras aí proibidas. Eu não tenho aqui a lista completa, mas são várias palavras aí. E isso faz com que o TSE, na verdade, o que ele está fazendo? Censurando a redação do local. E isso eu não estou falando só porque é a favor do candidato de esquerda ou contra o candidato de esquerda. Para mim, independe do lado que seja isso, eu já deixo o meu repúdio aqui no começo desse vídeo. Isso é um absurdo e isso não deve ser tolerado, porque é o seguinte, porque liberdade de expressão deve ser a máxima para todos nós, porque hoje, de repente, os seus amigos que estão no poder, eles estão censurando seus inimigos, mas pode se lembrar que a lei, uma vez que você estipula certas coisas e começa a praticar certas coisas, a lei ela é regida pelo princípio da isonomia. Portanto, a mesma regra que foi usada para prejudicar os seus inimigos pode ser usada para prejudicar os seus amigos no futuro. Então isso daí é muito importante. A gente não deve aceitar esse tipo de coisa só porque foi contra as pessoas que a gente não gosta, entendeu? Porque isso daí vai te prejudicar no futuro. Então, deixando esse disclaimer de lado, trazendo uma análise menos política e mais para mercado, que é o que eu queria trazer aqui. Então agora nós vamos, eu vou trazer aqui alguns dados para que a gente possa realizar aí a nossa reflexão de hoje, tá certo? Bom, o seguinte, então, no Brasil, o Brasil, conforme muita gente sabe, é um país muito difícil de se fazer negócio. Existe um índice que mede essa facilidade e dificuldade de se fazer negócio
que é o Índice de Liberdade Econômica. E justamente no Índice de Liberdade Econômica, um dos pontos mais deficitário no Brasil é o ponto chamado de Rule of Law, né, que seria o papel da justiça relacionada o papel da lei relacionada ao mercado. Então, justamente nesse ponto, o Brasil é o mais complicado. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar na tela e aí eu vou explicar direitinho o que eu estou querendo dizer. Pronto, deve estar aparecendo para você. Esse daqui é o Índice de Liberdade Econômica de 2022. Está lá, tem aqui o endereço da Heritage Foundation e você pode entrar lá e verificar tudo isso que eu estou mostrando aqui. Então a gente já começa aqui. O Brasil no ranking mundial ele está na posição de número 133. Portanto, o Brasil é um país, assim, em liberdade econômica muito ruim, porque entre todas as nações do mundo a gente tá lá na lanterna. Se eu não me engano, a gente tá aqui, ó, tá bem aqui, ó. A gente tá atrás do Sri Lanka, só para você ver como o negócio é bom. Mas assim, de todos, para quem não sabe como funciona, esse score, né, ele é considerado ele tem 4 perspectivas de análise. E se a gente olhar nas 4 perspectivas de análise aqui, o Brasil ele tem maior deficiência em uma perspectiva de análise chamada de Rule of Law, que é o papel aí da justiça, né, ou como que a justiça trabalha no Brasil. E aqui dentro desse Rule of Law você tem assim, direito à propriedade, a efetividade judicial e a integridade do governo. Então o Brasil aqui tem problemas muito fortes em direitos de propriedade e integridade do governo. Mas aqui, ó, eu vou clicar aqui para vocês verem, só para vocês entenderem o que isso daqui, esse pilar, ele julga, né? Então, um dos pontos que mais chama atenção aqui, que é o que eu queria falar com vocês, é justamente essa parte aqui que diz que o judiciário brasileiro, né, apesar de ser independente, porque no Brasil o poder executivo, legislativo e judiciário são poderes independentes, ele é sobrecarregado, ineficiente e frequentemente sofre interferência e intimidação dos outros poderes. Isso faz com que no Brasil essa questão do judiciário seja tão complicada. Deixa eu só voltar aqui. Porque é o seguinte, porque uma vez que você tem um judiciário politizado, que é o que acontece muito no Brasil, então essas interferências de outros poderes, você faz o que? Você traz uma insegurança para o investimento, uma insegurança para o mercado. Por quê? Porque o que é regra hoje, amanhã pode não ser. O que seria um judiciário dos sonhos? Um judiciário eficiente, ou seja, você tem uma demanda, você entra com essa demanda e você consegue uma resposta rápida, então seria um judiciário eficiente, e um judiciário que seja consistente. Por quê? A consistência é uma das coisas mais importantes que precisam acontecer no judiciário. Você tem que saber o seguinte, quais são as regras do jogo, tem que ter clareza nisso. E isso é um grande problema no Brasil. Por quê? Porque sobe alguém, por exemplo, entra na Suprema Corte mais uma pessoa, a Suprema Corte muda todas as decisões, elas acabam sendo reformadas, o que se pensava até a meia-noite de ontem não se pensa a partir da meia-noite, a partir do 1 minuto de hoje. Então assim, esse é um problema gravíssimo que tem no Brasil e é um problema que traz muita insegurança para o mercado. Eu trouxe esse caso do TSE só como exemplo. Você imagina só, você tem porque o ministro lá responsável pelo TSE são os ministros do Supremo Tribunal Federal, os cabeças ali, né? Você imagina só o seguinte, apesar da Constituição garantir liberdade de expressão, dá na cabeça de um ministro dizer assim, não vai ter não, é simplesmente assim, essas palavras veículo tal, não podem mais usar. Você imagina só, se podem fazer isso, para isso você imagina para o resto das coisas. Então o que é regra hoje, amanhã pode não ser. Isso traz uma insegurança muito grande para o investidor e traz uma desconfiança. Será que hoje estão me dizendo que a regra trabalhista é essa, mas será que amanhã, de repente, sem o legislativo mudar absolutamente nada, mudou a cabeça de uma pessoa,
do Supremo Tribunal Federal, pronto, mudou a regra do jogo inteira. Então isso é a coisa que eu queria chamar a atenção. Independente de você achar, foi certo, foi errado, a Jovem Pan tava isso, a Jovem Pan tava aquilo, eu vou trazer até um outro exemplo de um documentário que teve uma censura prévia, que foi um documentário do Brasil Paralelo. Esse documentário foi divulgado somente o trailer, e aí o ministro lá do TSE viu o trailer e falou: esse documentário só vai poder ser exibido após as eleições. Por quê? Porque eu acho que ele vai ter algum conteúdo ofensivo. Eu acho, porque é o seguinte, porque como o documentário não foi ainda publicado, como é que você pode dizer que ele tem? Entendeu? Então quer dizer, isso daí é censura prévia, isso daí é um absurdo. Então, para quem tá comemorando, coloque a mão na consciência. Amanhã você pode, essa mesma regra que está prejudicando um lado, pode prejudicar o seu lado. Então isso daí é uma coisa muito importante, e inclusive não é só para política, não é só para questão política. Eu estou falando, a questão aqui é mercado, é segurança, é estabilidade, é saber o seguinte: o Brasil é um país confiável de investimento, porque eu sei que eu vou colocar minha empresa, as regras do jogo é esse, e eu sei que para alterar essa regra do jogo, não é que mudou alguém da Suprema Corte ou entrou um novo ministro e muda completamente, não. Eu sei que vai ter um processo legislativo, a lei vai ter que ser mudada através do Congresso, o presidente vai ter que sancionar essa lei. Então eu tenho segurança, ou seja, eu tenho previsibilidade. Eu sei que para mudar alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa muito grave, e eu vou saber disso, porque o processo de mudança de lei é claro, entendeu? E é justamente esse daí um dos calcanhares de Aquiles do Brasil. Então eu quis trazer essa reflexão, primeiro que isso daí está em voga agora, muita gente falando sobre isso, muita gente falando sobre isso apenas com cunho eleitoral, mas eu queria dar essa visão de mercado também para você ver o quão preocupante é isso. Bom, tá certo? Isso que eu quis trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, e aliás, deixem aí suas opiniões. Vocês acharam que foi certo, que foi errado? O que você acha do que eu falei aqui? Será que eu estou exagerando e de repente o mercado não pode ser afetado por isso ou não? Você concorda com a minha opinião? Eu queria saber muito a sua opinião. Deixa o like, se inscreva no canal, e nós nos vemos aí num próximo vídeo. Até mais e tchau, tchau!